Ela pensou que era apenas outro turno de terça-feira à noite em um restaurante barato. Ela estava errada. Quando um aterrorizado menino de 7 anos se apressou atrás de seu balcão, implorando por silêncio, Elise não hesitou. Ela ficou entre uma criança trêmula e o cano de uma arma carregada. Ela não fez isso por dinheiro. Ela não fez isso por fama. Ela fez isso porque era certo. Mas Elise cometeu um erro. Ela pensou que estava salvando um fugitivo aleatório. Ela não percebeu que estava segurando o único filho de Dominique Moretti, a mais impiedosa aurora da máfia da cidade. E esta noite, aquele ato de bondade está prestes a começar uma guerra. Observe atentamente. Esta é a história de como uma garçonete se tornou a rainha do submundo. O letreiro de neon do restaurante 24 horas do Miller zumbia com um irritante zumbido semelhante a inseto piscando contra o implacável aguaceiro que martelava as ruas de Chicago. Dentro, o ar cheirava a café velho, limpador de limão e lã úmida. Eram 2h45 da manhã, o turno da madrugada. Elise esfregou a parte de trás do pescoço, estremecendo enquanto um nó de tensão inflamava perto de sua omoplata. Ela tinha 26, mas esta noite ela sentiu 50. Seu avental estava manchado de graxa dos percalços do cozinheiro de frituras, e seus pés latejavam em seus tênis gastos. Ela olhou para o pote de gorjetas. 11,40 da tarde. Não era o suficiente para cobrir a conta de luz, muito menos o aluguel de seu apartamento-estúdio no lado sul. Jerry, eu vou trancar a frente por um segundo enquanto eu esfrego a entrada. Elise chamou o cozinheiro, um homem que falava mais com seus hambúrgueres do que ele fazia com as pessoas. Sim, claro, tanto faz. Jerry grunhiu da parte de trás, raspando uma espátula contra a grelha. Elise pegou o balde de esfregão, as rodas rangendo pelo linóleo xadrez. O restaurante estava vazio, salvo pelo velho Sr. Henderson, na cabine do canto, que tinha adormecido sobre sua torta de maçã 1 hora atrás. Ela se moveu em direção à porta de vidro, observando a chuva embaçar os faróis dos carros que passavam na Waka Drive. De repente, a porta voou aberta. Não era um cliente, era um borrão de movimento. Uma pequena figura colidiu com as pernas de Elisa, quase derrubando o cabo do esfregão em seus dentes. Ei, cuidado! Elise começou a se firmar. Ela olhou para baixo, agarrado ao seu avental. Estava um menino. Ele não poderia ter mais de 7 anos de idade. Ele estava encharcado até os ossos, seu cabelo escuro colado à sua testa, seu pequeno peito arfando com suspiros aterrorizados. Mas foram suas roupas que pausaram sua respiração. Ele não estava vestindo roupas genéricas de loja de departamento. Ele vestia um blazer azul marinho feito sob medida, agora arruinado por lama, e sapatos sociais que pareciam custar mais do que o carro dela. Por favor, o menino sussurrou, sua voz rachando. Ele olhou por cima do ombro para a rua escura. Por favor, me esconda. Eles estão vindo. Os instintos maternais de Elisa, geralmente reservados para sua irmã mais nova em Ohio, inflamaram como um fósforo em um quarto escuro. Ela largou o esfregão. Ela ajoelhou-se, ignorando a água suja encharcando seus joelhos. Quem está vindo? Querido? Ela perguntou, sua voz baixa e firme. Onde estão seus pais? Os homens maus? Ele choramingou, lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Eles machucaram o motorista. Por favor, não os deixe me levar. O terror em seus olhos era absoluto. Isso não era um tandum. Isso era medo primordial. Elise não fez outra pergunta. Ela não chamou a polícia. Ainda não. Não havia tempo. Ela agarrou sua pequena mão congelando e o puxou para trás do longo balcão de serviço. Entre no armário sob a fonte de refrigerante, ela ordenou suavemente. Há um recorte na parte de trás para os canos. Aperte-se lá dentro e fique quieto. Não faça um som, não importa o que você ouça. Você entende? O menino assentiu freneticamente e se apressou para o espaço escuro e apertado entre as caixas de xarope
e suprimentos de limpeza. Elise fechou a porta do armário assim que a campainha acima da entrada do restaurante tocou agressivamente. Ela se levantou, alisando seu avental, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Ela pegou um pano e fingiu limpar o balcão, forçando seu rosto a uma máscara de indiferença cansada. 2 homens entraram. Eles não pareciam os habituais bêbados ou motoristas de caminhão noturnos. Eles usavam longos e escuros casacos que absorviam a luz. Eles eram grandes, não grandes de academia, mas pesados e sólidos, como pilares de concreto embrulhados em lã. O da frente tinha uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda e olhos que pareciam peixes mortos. O segundo homem era mais jovem, nervoso com uma mão enterrada profundamente no bolso de seu casaco. Eles não se sentaram. Eles caminharam direto para o balcão. O cheiro de chuva, colônia cara e ozônio metálico os seguiu. Estamos fechados para assentos, Elise disse, sua voz plana. Café para levar apenas. O homem cicatrizado sorriu, mas não alcançou seus olhos. Não estamos com fome, querida. Estamos procurando por um garoto. Menino pequeno, cabelo escuro, fugitivo. O papai dele está muito preocupado com ele. Elise não piscou. Não vi nenhuma criança. São 3 da manhã. Crianças estão na cama. O homem se inclinou sobre o balcão. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver as patas em seu nariz. Não brinque de jogos. Nós o vimos virar esta esquina. Não há outro lugar para ir. Talvez ele tenha corrido pelo beco. Elise sugeriu, encolhendo os ombros. Eu estive esfregando o chão. Ninguém entrou aqui. O homem nervoso atrás dele falou. Verifique a parte de trás, Luca. Elise deu um passo para o lado, bloqueando o caminho para a cozinha. Você não pode ir lá atrás. Política de seguro. Clientes ficam na frente. Luca, o homem cicatrizado, riu. Era um som seco e rouco. Nós não somos clientes. Ele estendeu a mão, movendo-se com velocidade aterrorizante, e agarrou Elise pelo pulso. Ele torceu forte. Elise ofegou, largando o pano enquanto a dor subia por seu braço. Ouça-me, Luca sibilou. Eu não tenho tempo para o ato de cidadão corajoso. Dê-nos o menino e você vai embora sem ossos quebrados. Continue mentindo e eu vou quebrar seu rosto bonito. Elise olhou para a porta do armário perto de seus joelhos. Ela pensou nos olhos aterrorizados do menino. Ela pensou nos sapatos caros. Ela percebeu então que estes não eram sequestradores procurando por um resgate. Eles eram limpadores procurando amarrar uma ponta solta. Se ela o entregasse, o menino estava morto. Ela olhou Luca nos olhos. Eu disse, eu não ouvi. Luca suspirou, parecendo quase desapontado. Ele soltou seu pulso e deu um tapa em seu rosto com as costas da mão. A força do golpe derrubou Elise para trás. Ela bateu nos copos da fonte de refrigerante, quebrando-se no chão ao redor dela. O gosto metálico de sangue encheu sua boca instantaneamente. Verifique a parte de trás, Luca ordenou ao homem mais jovem. Eu vou procurar na frente. Ei! Jerry, o cozinheiro, finalmente emergiu da cozinha empunhando uma pesada frigideira. Que diabos está acontecendo aqui fora? O homem mais jovem nem diminuiu a velocidade. Ele puxou uma pistola de seu casaco, uma bereta preta fosca com um silenciador acoplado e a apontou para Jerry. Sente-se, velho, ou o próximo hambúrguer que você virar estará no inferno. Jerry congelou a panela, caindo com um barulho no chão. Ele levantou as mãos, seu rosto esvaziando de cor. Elise se apressou para ficar de pé, sua bochecha latejando. Luca estava rasgando os bowls, olhando debaixo das mesas. Ele estava chegando mais perto do balcão, mais perto do armário. Ele não está aqui, Elise gritou, tentando atrair a atenção dele. Verifique as câmeras. Nós temos câmeras. Era uma mentira. As câmeras falsas nos cantos não funcionavam desde 2015. Luca a ignorou. Ele saltou sobre o balcão, aterrissando pesadamente nos tapetes de borracha.
Ele começou a chutar as portas dos armários abertas, uma por uma. Bang, bang, bang! Ele estava a 2 armários de distância do menino. Elise olhou ao redor desesperadamente. Seus olhos pousaram na panela de café recém-coado no queimador atrás dela. Estava escaldante. Enquanto Lucas se abaixava para abrir o próximo armário, Elise pegou a panela de vidro. A adrenalina desacelerou o tempo. Ela não pensou nas consequências. Ela balançou a panela com toda a sua força, esmagando-a contra o lado da cabeça de Luca. O vidro explodiu. Líquido marrom escaldante espirrou sobre o rosto e pescoço de Luca. Ele rugiu um som de pura raiva animal e cambaleou para trás, arranhando sua pele queimando. Você morto! Elise não esperou. Ela pegou uma faca de bife do escorredor e a segurou, suas mãos tremendo violentamente. Saia! Saia ou eu juro por Deus. Lucas se recuperou mais rápido do que qualquer humano deveria. Seu rosto estava vermelho e com bolhas, seus olhos lacrimejando. Mas sua raiva o alimentou. Ele avançou. Ele pegou o pulso de Elisa, torcendo a faca de sua mão com brutalidade sem esforço, e a jogou contra a estação de preparação. Sua mão envolveu sua garganta, cortando seu ar. Eu vou te descascar, Lucas sussurrou. Sua visão embaçou, mas seu aperto como ferro. O mundo começou a ficar cinza nas bordas da visão de Elisa. Ela arranhou suas mãos, mas foi inútil. Klingling. A campainha da porta tocou novamente. Um estranho silêncio caiu sobre o restaurante. Não era apenas quieto. Era pesado. A pressão do ar parecia cair. Deixe-a ir, uma voz disse. Não foi um grito. Foi um comando barítono, suave como veludo e frio como gelo. Luca congelou. Seu aperto na garganta de Alisa afrouxou o suficiente para ela sugar um ofego irregular de ar. Ele virou a cabeça, apertando os olhos através de seus olhos queimados. De pé na porta estava um homem que fez o restaurante parecer muito pequeno. Ele era alto, mais de 6'2", vestindo um terno de 3 peças cor-carvão que custava mais do que todo o prédio. Seu cabelo era preto, puxado para trás, e seu rosto era uma escultura de ângulos afiados e linhas duras. Mas foram seus olhos, cinza tempestuosos e totalmente desprovidos de misericórdia, que congelaram o sangue nas veias de Elise. Atrás dele estavam outros 4 homens. Eles seguravam submetralhadoras abertamente, não se preocupando em escondê-las. Chefe! Luca gaguejou, sua voz tremendo. Ele soltou Elise, que escorregou para o chão, tossindo. Chefe, estávamos procurando pelo garoto. Ela me queimou. O homem no terno carvão não olhou para Luca. Ele caminhou para a frente, seus sapatos polidos rangendo no vidro quebrado. Ele passou por Luca, pelo jovem pistoleiro, que agora estava tremendo tanto que quase deixou cair sua arma. O homem parou na frente de Elise. Ele se agachou, ignorando o café e a graxa no chão. Ele olhou para o rosto machucado dela, depois para a faca no chão, depois para o armário. Onde ele está? O homem perguntou. Sua voz não estava zangada, estava terrivelmente calma. Elise olhou para ele. Ela viu a semelhança imediatamente. O mesmo cabelo escuro, a mesma sobrancelha. Você é o pai. Ela rouquejou, sua garganta queimando. Eu sou, ele disse. Eu sou Dominic Moretti. Elise exalou, seu corpo cedendo. Ela apontou um dedo tremendo para o armário sob a fonte de refrigerante. Dominic estendeu a mão e abriu a porta do armário. Léo estava enrolado em uma bola, tremendo. Quando ele viu o homem, ele não recuou. Ele se lançou para a frente. Papai! Dominic pegou seu filho puxando-o para um abraço feroz. Por um segundo, a máscara escorregou. O frio senhor da guerra desapareceu, substituído por um pai aterrorizado segurando seu filho. Ele enterrou seu rosto no cabelo molhado do menino, exalando um fôlego que ele deve ter segurado por horas. Eu te peguei, Léo. Eu te peguei, Léo. Dominic sussurrou. Ele se levantou,
levantando-o de 7 anos sem esforço em seus braços. Ele se virou para os 2 homens que tinham atacado Elise. O jovem pistoleiro largou sua arma. Chefe, nós não sabíamos. Marco nos disse que o garoto foi sequestrado. Ele disse que tínhamos que recuperá-lo. Ele disse Marco. Dominic repetiu o nome. Ele olhou para Luca, cujo rosto estava com bolhas. E você? Marco te disse para bater em uma mulher? Ela me atacou. Luca Wed. Dominic mudou Leo para seu braço esquerdo, protegendo os olhos do menino contra seu ombro. Leo, cubra seus ouvidos. O menino obedeceu, enterrando seu rosto no terno de seu pai. Dominic olhou para sua equipe de segurança perto da porta. Ele assentiu uma vez. 3 silenciadores tossiram em uníssono. Tip, tip, tip. Luca e o homem mais jovem desabaram no chão antes que pudessem sequer gritar. Elise gritou, arranhando para trás até que suas costas batessem nos refrigeradores. Ela cobriu a boca, seus olhos arregalados de horror. Ela acabara de ver 2 homens morrerem. Executados. Dominic se virou para ela. Ele entregou Léo a um de seus guardas. Leve-o para o carro. Não pare até que você esteja dentro do complexo. Sim, Dom Moretti. O guarda lá apressou Léo para fora. Dominic estava sozinho com Elise agora. Os corpos mortos estavam esfriando no linóleo a poucos pés de distância. Ele pairou sobre ela, estendendo uma mão. Era uma mão limpa, manicurada. Levante-se, ele disse. Elise olhou para a mão. Você acabou de matá-los. Eles tocaram o que era meu. Dominic disse simplesmente, como se discutindo o tempo. E você protegeu o que era meu. Eu só quero ir para casa. Elise chorou. Por favor, eu não direi nada. Eu só quero ir para casa. Dominic olhou ao redor do restaurante. As câmeras, os corpos mortos, o cozinheiro, Jerry, que tinha desmaiado no canto. Então ele olhou de volta para Elise. Ele viu seu crachá. Eu não posso te deixar aqui, Elise. Dominic disse. O homem que enviou estes cães. Ele saberá que eles falharam. Lhe enviará mais. Ele virá procurando pela pessoa que escondeu meu filho. Se eu te deixar aqui, você estará morta até o nascer do sol. Eu não me importo, ela soluçou. Eu me importo, Dominic respondeu. Ele não esperou que ela pegasse sua mão. Ele se abaixou e a puxou para seus pés. Seu aperto era firme, mas gentil, ao contrário de Lucas. Você salvou o herdeiro da família criminosa Moretti. Isso te torna responsável por ele agora e me torna responsável por você. Ele tirou seu paletó e o drapejou sobre seus ombros úmidos e tremendo. Estava quente e cheirava a sândalo e pólvora. Venha comigo, ele comandou. Ou fique e morra. Essas são suas escolhas. Elise olhou para os homens mortos. Ela olhou para a chuva lá fora. Ela olhou nos olhos cinzentos de Dominic e viu que ele não a estava ameaçando. Ele estava afirmando um fato. Tremendo, ela puxou o paletó mais apertado ao redor de si mesma, e ela saiu do restaurante, deixando sua velha vida para trás no chão manchado de sangue. A viagem para a propriedade Moretti foi um borrão de janelas, riscadas pela chuva e silêncio sufocante. Elise sentou-se na parte de trás do SUV blindado, imprensada entre Dominic e a porta. O assento de couro era macio, cheirando a carro novo e dinheiro antigo. Um contraste acentuado com o vinil rachado dos bowls do restaurante que ela estava esfregando há menos de uma hora. Dominic não tinha falado uma palavra desde que eles deixaram os limites da cidade. Ele estava em seu telefone digitando furiosamente, seu rosto iluminado pela dura luz azul da tela. Elise roubou um olhar para ele. A adrenalina estava desaparecendo, substituída por um entorpecimento frio e rastejante. Ela olhou para suas mãos. As mesmas mãos que tinham segurado uma criança aterrorizada tão gentilmente eram as mesmas mãos que tinham ordenado a morte de 2 homens sem um segundo pensamento. Onde estamos indo? Elise perguntou, sua voz soando pequena na cabine silenciosa. Dominic não olhou para cima. Segurança? Minha bolsa. Ela gaguejou. Meu telefone ainda está no restaurante.
Eu preciso ligar para minha irmã. Ela está em Ohio. Ela vai se preocupar se eu não me registrar amanhã. Dominic finalmente bloqueou seu telefone e o deslizou para seu bolso. Ele se virou para ela, seus olhos cinzentos avaliando-a como se ela fosse um problema tático a ser resolvido. Seu telefone está sendo destruído enquanto falamos, ele disse calmamente junto com as imagens de segurança do restaurante. A partir desta noite, Elise, você não existe. Elise sentiu o sangue escoar de seu rosto. O quê? Você não pode simplesmente... Eu tenho uma vida. Eu tenho aluguel para pagar. Eu tenho uma irmã que depende de mim. Se você contatar sua irmã, Dominic, disse sua voz, caindo uma oitava. Marco a encontrará. Ele a usará para chegar a você. E ele usará você para chegar a Léo. É isso que você quer? Quem é Marco? Ela exigiu a raiva momentaneamente anulando seu medo. Meu irmão, Dominic disse. As palavras pairaram no ar, pesadas e venenosas. Meu irmão mais novo, o homem que quer meu lugar na cabeceira da mesa, o homem que pagou aqueles homens para sequestrar seu próprio sobrinho. Elise caiu para trás contra o assento, atordoada, fratricídio. Era algo saído de um filme, não algo que acontecia com garçonetes que gostavam de ler romances em seus intervalos de almoço. O SUV diminuiu a velocidade enquanto eles se aproximavam de um enorme portão de ferro flanqueado por pilares de pedra. Guardas armados, homens vestindo equipamento tático, saíram das sombras, assentiram para o motorista e os portões abriram. Eles subiram uma entrada sinuosa ladeada por carvalhos antigos até que a casa apareceu. Não era uma casa, era uma fortaleza disfarçada de mansão. Era uma propriedade extensa de pedra escura e vidro iluminada por holofotes. Parecia fria, imponente e impenetrável. O carro parou. Um guarda abriu a porta para Dominic, então para a libertação. Venha, Dominic ordenou. Ele a conduziu pelas enormes portas da frente para um saguão que era maior do que todo o restaurante. O chão era de mármore preto refletindo o lustre de cristal acima. Uma grande escadaria dupla subia para o segundo andar. Uma mulher em um uniforme cinza rígido estava esperando por eles. Ela parecia ter seus 50 anos com cabelo puxado para trás tão apertado que puxava seus olhos. Senhora Brzee, Dominic disse, tirando seu casaco molhado. Leve a senhorita Elise para a suíte de hóspedes azul. Arrume roupas secas para ela. Faça o médico olhar o hematoma em seu rosto. Sim, senhor, senhora Rose disse, olhando para o avental manchado de graxa e tênis sujos de Elise, com desdém mal disfarçado. E jovem mestre Léo, Léo está com segurança na ala leste. Ele está ileso. Dominic disse, sua mandíbula apertando. Dobre a rotação da guarda esta noite. Ninguém entra ou sai sem minha autorização biométrica direta. Se uma mosca entrar nesta casa, eu quero saber sobre isso. Dominic se virou para ir embora em direção a um conjunto de portas duplas de carvalho. Espere, Elise chamou. Dominic pausou meio virando. Eu sou uma prisioneira? Ela perguntou, sua voz tremendo, mas queixo erguido. Dominic olhou para ela por um longo momento. Ele viu o fogo em seus olhos, o mesmo fogo que a fez enfrentar um assassino de aluguel. Você é uma convidada sob proteção extrema, ele disse, mas por enquanto a resposta é sim. Não tente deixar a propriedade, Elisa. Os cães são treinados para caçar. Ele desapareceu em seu escritório, as pesadas portas batendo com uma finalidade que ecoou nos ossos de Elise. A senhora Rossi gesticulou escada acima. Por aqui, senhorita, e por favor tente não pingar no mármore. Elise seguiu a governanta, sentindo como se tivesse atravessado o espelho para um pesadelo vestido de veludo. Ela estava segura dos assassinos de aluguel. Sim, mas ela estava presa no covil do dragão. Na manhã seguinte, Elise acordou em uma cama que parecia uma nuvem. Por um segundo confuso, ela estendeu a mão para seu despertador, esperando ver a tinta descascando das paredes de seu apartamento-estúdio.
Em vez disso, ela viu papel de parede de seda, um teto weighted e luz do sol escoando através de janelas do chão ao teto que davam para um jardim bem cuidado. A memória caiu sobre ela como um golpe físico. A arma, o café quente, o sangue. Dominic Moretti. Ela se apressou para fora da cama. A senhora Rose tinha pegado suas roupas na noite anterior e as substituído por uma seleção de loungewear de alta qualidade dispostas em uma cheia de veludo. Elise vestiu um par de calças de seda e um suéter de cachemir que caíam surpreendentemente bem. Ela se sentiu como uma impostora. Ela abriu a porta de seu quarto e espiou no corredor. Estava quieto. Quieto demais. Ela caminhou pelo longo corredor, o tapete grosso engolindo o som de seus passos. Ela precisava de respostas. Ela precisava saber por quanto tempo ela seria mantida aqui. Ela alcançou o topo da grande escadaria e ouviu um som, um baque suave e rítmico. Baque, baque, baque. Ela o seguiu até a área de estar. No centro de uma sala cheia de arte inestimável e móveis de couro italiano, sentou-se Léo. O menino estava sentado no chão, repetidamente quicando uma bola de tênis contra a parede. Ele ainda estava usando o pijama que ele deve ter recebido na noite anterior. Seus olhos estavam com as bordas vermelhas e ocos. Uma bandeja de panquecas e frutas estava intocada na mesa de centro. Dominic estava lá também. Ele estava de pé junto à janela, vestido com uma camisa branca crocante e calças escuras, uma xícara de café em sua mão. Ele parecia exausto. O senhor da guerra, confiante da noite anterior, parecia indefeso diante do silêncio de seu filho. Leo, você tem que comer, Dominic disse, sua voz se esforçando por paciência. Tum, tum. Leo o ignorou. Leo, olhe para mim. Dominic comandou mais afiado desta vez. Leo não recuou. Ele apenas continuou jogando a bola. Dominic passou a mão pelo cabelo e suspirou. Um som de pura frustração. Ele se virou e viu Elise de pé nas escadas. Sua expressão endureceu instantaneamente. A máscara voltando para o lugar. Você está acordada, ele afirmou. Difícil dormir quando você não sabe se vai acordar, Elise respondeu, descendo os degraus restantes. Ela olhou para Léo. Ele não comeu. Ele não falou, Dominic disse mantendo sua voz baixa. Nenhuma palavra desde que o pegamos. O médico diz que é choque. Trauma. Elise olhou para o menino. Ela se viu naquela idade se escondendo no armário enquanto seus pais gritavam um com o outro, desejando poder simplesmente desaparecer. Ela conhecia-lhe aquele olhar. Não era apenas medo. Era uma perda de controle. Ela caminhou passando por Dominic, ignorando sua presença imponente, e sentou-se no chão ao lado de Léo. Ela não tentou tocá-lo ou pegar a bola. Ela apenas sentou lá. Você sabe, Elise disse suavemente, olhando para a parede onde a bola estava batendo. Quando eu tinha sua idade, eu costumava me esconder debaixo da varanda quando estava com medo. Cheirava a terra molhada e aranhas, mas era seguro. A mão de Léo pausou no meio do arremesso. Ele não olhou para ela, mas ele estava ouvindo. Mas o problema com esconder, Elise continuou, é que você fica com muita fome. E aranhas não fazem panquecas muito boas. Ela estendeu a mão e pegou um morango do prato intocado. Ela deu uma mordida. Doce. Muito melhor que aranhas. Ela segurou o prato um pouco ao alcance dele. Léo virou a cabeça lentamente. Ele olhou para Elise. Realmente olhou para ela. Ele a reconheceu. Ela era a senhora do restaurante. A senhora que cheirava a batatas fritas e chuva. A senhora que ficou na frente da arma, lentamente. Léo estendeu a mão e pegou um pedaço de melão. Ele comeu. Então ele pegou uma panqueca. Dominic observou da janela sua xícara de café esquecida em sua mão. Ele tinha acabado de passar 1 hora tentando comandar, subornar e raciocinar com seu filho com 0 resultados. Esta garçonete com hematomas no rosto e sem treinamento tinha rompido em 2 minutos. Elise sorriu para Léo. Meu nome é Elise. Eu acho que esquecemos de nos apresentar na noite passada.
Eu sou Léo, o menino sussurrou. Sua voz estava rouca. Prazer em conhecê-lo, Léo, ela disse. Dominic se aproximou. Sua sombra caiu sobre eles. Elise ficou tensa, esperando uma repreensão por interferir. Obrigado, Dominic disse. As palavras soaram estrangeiras em sua boca, como se ele não estivesse acostumado a dizê-las. Ele não é um soldado, Sr. Moretti. Você não pode ordená-lo a ficar bem. Os olhos de Dominic se estreitaram ligeiramente. Eu sei o que ele é. Ele é meu filho. Então pare de pairar sobre ele como uma torre, Elise disse, surpreendendo-se com sua ousadia. Sente-se, Dominic piscou. Ninguém falava com ele assim. Nem seus capitães, nem seus inimigos, e certamente não há ajuda. Mas ele olhou para Léo, que agora estava comendo firmemente, e ele fez uma escolha. A Aurora da máfia, o rei de Chicago, ajustou suas calças sob medida e sentou-se no tapete. Por um momento, era um bizarro quadro doméstico. Um chefe do crime, uma garçonete e um herdeiro sentados no chão comendo panquecas. Eu preciso falar com você, Dominic disse a Elise, mantendo sua voz baixa para que Léo não ouvisse os detalhes sombrios. Sobre a noite passada, minha equipe de segurança tem estado esfregando seu apartamento. Nós encontramos algo. O coração de Elisa pulou uma batida. O quê? Você tem um passaporte? Dominic disse que você solicitou um visto para a Itália 3 anos atrás. Por quê? Eu estudei História da Arte na faculdade. Elise disse olhando para baixo. Antes de minha mãe ficar doente e eu ter que sair para pagar as contas, eu queria ver Florença. Era um sonho estúpido. Não foi estúpido. Léo interveio com a boca cheia de xarope. Papai é da Itália, Cecília? Dominic olhou para seu filho, um brilho de suavidade cruzando seu rosto. Sim, nós temos família lá. Ele se virou para Elise. Marco está fazendo movimentos. Ele sabe que Léo não foi assegurado por seus homens. Ele sabe que alguém interferiu. Ele estará caçando uma mulher que se encaixa em sua descrição. Então o que eu faço? Elise perguntou. Você fica perto, Dominic disse. Você parece ser a única em quem Léo confia agora. Minha equipe, eles são leais, mas são frios. Léo precisa. Ele lutou pela palavra. Ele precisa de uma mãe. Elise terminou para ele, então imediatamente se arrependeu. Eu quero dizer uma figura materna. O rosto de Dominic ficou em branco. Sua mãe morreu quando ele nasceu. Sinto muito, Elise murmurou. Não esteja. Dominic se levantou, o momento de vulnerabilidade se foi. Eu tenho uma proposta para você, Elise. Um trabalho. Elise se levantou limpando migalhas de suas calças de seda. Eu já tenho um trabalho no Miller's Diner. O Miller's Diner é atualmente uma cena de crime, Dominic corrigiu. E você nunca pode voltar lá. Aqui está o acordo. Você fica aqui. Você cuida de Léo. Você o mantém calmo. Você o mantém seguro dentro dessas paredes. Em troca, eu pago os empréstimos estudantis de sua irmã. Eu pago as dívidas médicas de sua mãe. E quando o Marco for resolvido, eu te dou uma nova identidade e dinheiro suficiente para ir para Florença ou qualquer outro lugar que você queira. A respiração de Elisa prendeu. Era tudo o que ela sempre se preocupou. Dinheiro, dívida, o futuro de sua irmã resolvido em uma frase. Mas o custo era viver em uma casa de assassinos. Ela olhou para Léo. Ele a estava observando com olhos arregalados e esperançosos. Ele não queria que ela fosse. E se eu disser não? Elise perguntou. Você não pode dizer não, Dominic disse suavemente, porque fora desses portões você é uma mulher morta andando. Marco não deixa pontas soltas. Aqui você está sob minha proteção. Sob meu teto. Você é intocável. Elise olhou para Dominic. Ele era perigoso, arrogante e violento. Mas ele também era um pai que estava desesperado para proteger seu filho. E, francamente, ela não tinha escolha. Bem, Elise disse, eu farei isso por Léo. Bom, Dominic assentiu. Então, bem-vinda à família Elise. O interfone na parede zumbiu. Senhor,
A voz do chefe de segurança estalou. Nós temos um problema no portão principal. É seu irmão. Marco está aqui. Ele diz que quer verificar seu sobrinho. A temperatura na sala pareceu cair 20 Vd. Os olhos de Dominic se transformaram em cacos de gelo. Leo, Dominic disse calmamente. Vá para seu quarto com a senhora Rose. Jogue videogames. Coloque os fones de ouvido de cancelamento de ruído. Lou se apressou para cima, parecendo aterrorizado novamente. O tio Marco é mau? Vá, Dominic ordenou gentilmente. Enquanto Léo corria a escada acima, Dominic se virou para Elise. Ele enfiou a mão em sua cintura e puxou uma pequena e elegante pistola. Ele a estendeu para ela. Elise olhou para ela. Eu não gosto de armas. Pegue, Dominic sibilou. Esconda-a em sua cintura. Fique atrás de mim. Não fale a menos que seja falado. Você é a nova babá. Você é invisível. Entendeu? Porque ele está aqui. Elise sussurrou, suas mãos tremendo enquanto ela pegava a arma de metal frio. Ele está aqui para ver se Léo está vivo, Dominic disse, verificando seus abotoaduras. E ele está aqui para ver se eu sei o que ele fez. Se eu mostrar fraqueza, ele ataca. Se eu o acusar sem prova, ele começa uma guerra civil dentro da família. Ele caminhou em direção ao saguão. Hora do show, Elise. Tente não parecer que você testemunhou um assassinato na noite passada. Elise respirou fundo, enfiou a arma na parte inferior de suas costas e seguiu o diabo para a toca do leão. As portas duplas da propriedade abriram e Marco Moretti entrou. Se Dominic era uma fortaleza de pedra fria, Marco era uma víbora drapeada em seda. Ele era mais jovem, suas feições mais afiadas, seu sorriso muito largo e inteiramente desprovido de calor. Ele usava um casaco camel colored e carregava uma caixa de presente embrulhada, fazendo o papel do tio, carinhoso com perfeição. Dominic estava no centro do saguão, suas mãos entrelaçadas atrás das costas. Ele não ofereceu um aperto de mão. Ele não ofereceu uma bebida. Ele simplesmente ocupou o espaço, irradiando uma autoridade perigosa e silenciosa. Elise estava 3 pés atrás de Dominic e à esquerda, mãos dobradas discretamente na frente dela, escondendo o caroço duro da pistola contra sua coluna. Seu coração estava martelando um ritmo frenético contra suas costelas, mas ela forçou seu rosto a uma máscara de servidão entediada. Ela focou em um ponto no chão de mármore, recusando-se a fazer contato visual. Irmão, Marco anunciou, sua voz retumbando. Eu soube da violação de segurança na noite passada. Eu vim assim que pude. Léo está seguro? Léo está bem? Dominic disse sua voz plana. Ele está descansando. Os olhos de Marco dispararam pela sala, examinando os guardas, as sombras e finalmente pousando em Elise. Ele pausou. Um lampejo de reconhecimento passou por seus olhos. Ou era apenas curiosidade? Elise prendeu a respiração. Eu não reconheço esta, Marco disse, dando um passo mais perto. Ele cheirava a uísque caro e podridão. Nova equipe. Você não me disse que a senhora Rose estava contratando. Esta é Elise, Dominic disse, dando um passo ligeiramente para o lado para bloquear parcialmente a vista de Marco. Um gesto protetor sutil. A nova governadora de Léo. A anterior não funcionou. Marco circulou Dominic, movendo-se em direção a Elise como um tubarão, sentindo sangue na água. Elise, um nome bonito para uma coisa bonita. Olhe para mim. Elise lentamente levantou sua cabeça. Ela encontrou o olhar de Marco. Seus olhos eram azul pálido, sem alma e perscrutadores. Ele estava procurando por medo. Ele estava procurando pela garçonete do restaurante. Mas Elise se lembrou do menino tremendo no armário. Ela se lembrou da promessa de Dominic. Bom dia, senhor, ela disse, sua voz firme, surpreendentemente profunda. Marco estreitou os olhos. Nós nos encontramos seu rosto. Isso me lembra alguém. Eu tenho um rosto comum, senhor.
Elise mentiu suavemente. Eu acabei de chegar de Ohio ontem. Marco a encarou por um segundo a mais. O silêncio se estendendo até ser quase insuportável. Então ele riu, um som seco e latindo. Ohio. Campos de milho e vacas. Não admira que você tenha vindo para essa cidade. Bem, Elise de Ohio, certifique-se de cuidar bem do meu sobrinho. Acidentes parecem acontecer com tanta frequência hoje em dia. A ameaça era fina e afiada como um arame farpado. Eu irei, Elise disse. Marco se virou para Dominic. Eu trouxe a Léo um novo console de jogos. Eu o deixarei aqui. Ouça, Dom, precisamos falar de negócios. O carregamento nos docas. Não hoje. Dominic o interrompeu. Hoje é para a família, e você está saindo. O sorriso de Marco vacilou. A máscara do irmão amoroso escorregou, revelando o ódio por baixo. Você está me afastando, Dom. As pessoas começarão a pensar que você não confia em seu próprio sangue. Eu confio em meu sangue. Dominic disse, sua voz caindo para um sussurro aterrorizante. Eu simplesmente não confio no seu. A mandíbula de Marco apertou. Ele ajustou seu casaco, seus olhos brilhando com raiva suprimida. Cuidado, irmão. O trono é um lugar solitário para morrer. Ele se virou e saiu. As pesadas portas bateram atrás dele. Elise soltou um fôlego que soou como um soluço. Seus joelhos cederam e ela quase desabou, mas a mão de Dominic estava lá agarrando seu cotovelo, segurando-a. Você fez bem, ele murmurou, seu rosto perto do dela. Ele suspeita, mas ele não sabe. Essa incerteza nos comprará tempo. Ele vai voltar, Elise sussurrou. Eu vi isso em seus olhos. Ele não terminou. Nem eu, Dominic respondeu. 3 semanas depois. A vida dentro da propriedade Moretti se instalou em uma estranha rotina dourada. Elise não era mais apenas a garçonete que salvou um menino. Ela estava se tornando o coração da casa. Ela passava seus dias com Léo. O silêncio que tinha agarrado o menino começou a fraturar. Primeiro foram risinhos enquanto eles assavam biscoitos na enorme cozinha, cobrindo a sinoja em farinha. Então foi lendo Harry Potter em voz alta na biblioteca. Finalmente ele começou a falar novamente. Ele perguntou sobre sua irmã. Ele perguntou sobre o restaurante. Ele perguntou se ela ficaria para sempre. E então havia Dominic. Ele era um fantasma em sua própria casa, desaparecendo em seu escritório por horas, lidando com uma guerra que estava se formando nas ruas de Chicago. Mas à noite ele encontraria Elise. Começou com pequenas coisas. Ele se juntaria a ela e Léo para o jantar, em vez de comer sozinho. Ele ficaria na porta da biblioteca, observando-a ler para seu filho. Um olhar de profundo desejo em seu rosto. Uma noite de terça-feira tempestuosa, Elise estava na cozinha fazendo chá. A casa estava dormindo. A chuva chicoteava contra as janelas, um lembrete sombrio da noite em que sua vida havia mudado. Não consegue dormir. Ela girou. Dominic estava encostado na ilha. Ele tinha descartado seu paletó e gravata. Sua camisa branca estava desabotoada na gola, revelando a tinta escura de uma tatuagem em seu peito. Ele parecia cansado, humano e devastadoramente bonito. Só pensando, Elise disse, virando-se para a chaleira para esconder o rubor subindo em suas bochechas. Sobre o quê? Dominic se aproximou. O ar entre eles crepitava com eletricidade. Sobre quanto tempo isso pode durar? Ela admitiu. Estamos vivendo em uma bolha, Dominic, mas bolhas estouram. Dominic parou bem atrás dela. Ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Ele não a tocou, mas sua presença era um peso físico. Eu não deixarei estourar, ele disse baixo em sua garganta. Eu desmantelei metade da equipe de Marco na última semana. Eu congelei seus bens. Eu o estou sufocando. Logo ele não será nada. Ele é seu irmão, Elise disse, virando-se para encará-lo. Isso o torna mais difícil. Dominic olhou para ela, seus olhos cinzentos procurando os dela. Ele estendeu a mão, pairando por um segundo antes de prender uma mecha de cabelo perdida atrás de sua orelha.
Seus dedos roçaram sua bochecha, pele áspera contra macia. Ele tentou matar meu filho, Dominic sussurrou. Ele deixou de ser meu irmão no momento em que deu aquela ordem. Mas você, ele parou de falar, seu olhar caiu para seus lábios. Elise respirou. Você é a única coisa real nesta casa, Dominic disse. Você caminhou para o inferno por uma criança que você não conhecia. Você me enfrenta quando meus próprios capitães têm medo de falar. Você trouxe luz para um túmulo, Elise. Ele se inclinou. O coração de Elisa martelou. Ela não se afastou. Ela queria isso. Ela queria o perigo e a segurança de uma só vez. Seus lábios roçaram os dela, testando as águas de forma tentadora. Quando ela não recuou, ele gemeu baixo em sua garganta e a beijou propriamente. Não foi um beijo gentil. Foi possessivo, aclamando desesperado. Tinha gosto de uísque e emoção suprimida. Elise envolveu seus braços em seu pescoço, puxando-o para mais perto, derretendo nas linhas duras de seu corpo. Por um momento, a guerra não existiu. Havia apenas a chuva, o calor da cozinha e o homem que a fez se sentir mais viva do que ela jamais havia sido. Bum! O som não era trovão. Foi uma explosão. As janelas da cozinha estilhaçaram para dentro. Dominic derrubou Elise no chão, cobrindo o corpo dela com o seu, enquanto o vidro chovia ao redor deles como confete mortal. Alarmes começaram a uivar, um grito agudo que sinalizou uma violação de perímetro. Fique deitado! Dominic rugiu, rolando para fora dela e puxando uma arma de um coldre preso à parte inferior da mesa da cozinha. Leo! Elise gritou, arranhando para seus pés, apesar do vidro cortando suas palmas. Dominic, Leo está lá em cima. Vá! Dominic a empurrou em direção às escadas de serviço. Chegue até ele. Leve-o para o quarto do pânico no closet principal. Eu o segurarei. Mas vá. Elise correu. Ela correu pelos corredores escuros enquanto tiros irrompiam no saguão. Marco não tinha esperado para ser sufocado. Ele tinha lançado uma corrida suicida na propriedade. Elise subiu as escadas 2 degraus de cada vez, seus pulmões queimando. A casa estava em caos. As luzes piscaram e morreram, mergulhando o corredor na escuridão, iluminado apenas pelos flashes do cano do andar de baixo e pela iluminação de faixa vermelha de emergência. Ela invadiu o quarto de Leo. O menino estava sentado na cama, segurando seu ursinho de pelúcia, olhos arregalados de terror. Elise, ele gritou. Está tudo bem. Eu estou aqui. Ela o pegou, sem se importar que ele fosse muito grande para ser carregado. A adrenalina lhe deu a força de 10 mulheres. Estamos jogando o jogo de espionagem, Leo. Lembre-se, temos que chegar à base segura. Ela correu para o corredor assim que uma sombra se destacou da parede. Um homem em equipamento tático estava entre ela e o quarto principal. Ele não era um dos guardas de Dominic. Ele usava uma braçadeira vermelha. Os homens de Marco. Ele levantou um rifle. Elise congelou. Ela não tinha arma. A arma que Dominic lhe deu estava em seu quarto no final do corredor. Coloque o garoto no chão, o homem rosnou. Elise colocou Leo no chão lentamente, empurrando-o para trás de suas pernas. Corra, Leo, ela sussurrou. Quando eu me mover, você corre para o quarto do papai. Não, Leo choramingou. Bem, uma voz veio das escadas. Marco subiu segurando uma pistola de prata. Ele parecia maníaco, seu cabelo despenteado sangue em seu casaco de camelo. A babá e o herdeiro. Marco passou pelo guarda. Ele olhou para Elise com uma admiração distorcida. Eu sabia, eu te conhecia, a garçonete. Meus homens eram incompetentes, mas eu não sou. Eu deveria ter te matado no saguão 3 semanas atrás. Você nunca sairá daqui viva, Elise disse, sua voz tremendo, mas desafiadora. Dominic vai te matar. Dominic está ocupado. Marco riu. Meus homens o têm encurralado na cozinha. O grande Dom Moretti está sangrando em seus próprios azulejos italianos. Elise sentiu um frio choque de horror.
Dominic sangrando. Então Marco levantou sua arma, apontando-a para a cabeça de Léo. Eu acho que vou terminar o que comecei. Adeus, sobrinho. Não. Elise não pensou. Ela não calculou. Ela avançou. Não em Marco. Ela não conseguia alcançá-lo. Ela avançou no pesado vaso antigo sentado na mesa do console do corredor. Ela o pegou e o arremessou com um grito gutural. Não foi um tiro perfeito, mas não precisava ser. A pesada porcelana esmagou no rosto do guarda. O guarda cambaleou para trás seu rifle, atirando cegamente no teto. Marco se encolheu, virando a cabeça por uma fração de segundo. Aquele segundo foi tudo o que Elise precisou. Ela derrubou Marco. Eles caíram no chão. Elise não era uma lutadora, mas ela estava lutando pela vida de uma criança. Ela arranhou seus olhos, mordeu sua mão, chutou e gritou. Marco rugiu de dor e deu um tapa nela com a pistola chicoteando em sua têmpora. A visão de Elisa explodiu em luz branca. Ela rolou para longe atordoada, sangue escorrendo para seu olho. Marco se levantou, ofegando, limpando o sangue de sua bochecha onde ela o tinha arranhado. Ele levantou a arma novamente, apontando-a para o peito de Elise. Sua vadiazinha irritante! Ele cuspiu. Bang! O tiro foi ensurdecedor no corredor estreito. Elise apertou os olhos, esperando pela escuridão. Mas a dor não veio. Ela abriu os olhos. Marco estava lá. Um olhar de profunda confusão em seu rosto. Uma pequena flor vermelha apareceu no centro de seu peito. Ele olhou para ela, depois para cima. Oh! Ele sussurrou. Ele desabou no chão, revelando a figura em pé atrás dele no topo da escada. Não era Dominic, era Léo. O menino de 7 anos estava segurando o rifle caído do guarda. Era quase tão grande quanto ele. O coice o tinha jogado para trás contra a parede, mas ele tinha puxado o gatilho. O silêncio desceu sobre o corredor. Elise se apressou para Léo, puxando a arma de suas mãos, tremendo e a chutando para longe. Ela o envolveu em seus braços, enterrando seu rosto em seu peito para que ele não visse o corpo de seu tio. Eu peguei o homem mau. Léo sussurrou, entrando em choque. Você nos salvou, bebê. Você nos salvou? Elise soluçou, embalando-o. Elmick apareceu no final do corredor. Ele estava mancando, sua camisa branca encharcada de sangue no lado esquerdo, uma arma em sua mão. Ele olhou para o corpo de Marco. Ele olhou para o guarda. Ele olhou para Léo e Elise encolhidos no chão. Ele largou sua arma e caiu de joelhos, rastejando os últimos metros até eles. Ele envolveu seu braço bom em ambos, enterrando seu rosto no pescoço de Alisa. Eu pensei que tinha te perdido. A Aurora da máfia chorou. Eu pensei que tinha te perdido. O sol nasceu sobre uma casa quebrada. As janelas estavam estilhaçadas, as paredes crivadas de buracos de bala e os pisos de mármore manchados. Mas a tempestade havia passado. Sirenes da polícia uivavam na distância. Os advogados de Dominic já estavam os interceptando, inventando uma história de invasão domiciliar e autodefesa. Dinheiro mudaria de mãos. Evidências desapareceriam. Esse era o mundo em que eles viviam. Elise sentou-se na parte de trás de uma ambulância na entrada, um cobertor drapeado sobre seus ombros. Um paramédico estava costurando o corte em sua têmpora. Ela observou os sacos de corpos sendo rolados para fora. Marco. O fim de um capítulo sombrio. Dominic saiu da casa. Ele tinha recusado ir ao hospital, permitindo ao médico particular remendar os cinzas de bala em suas costelas. Ele caminhou direto para Elise. Leo está dormindo, ele disse suavemente. O sedativo que o médico lhe deu está funcionando. Ele é forte como sua mãe. Ele não quis dizer sua falecida esposa. Ele estava olhando para Elise. Ele não deveria ter tido que fazer isso. Elise disse, sua voz oca. Ele tem 7, Dominic. Ele atirou em um homem. Ele protegeu sua família, Dominic disse firmemente. Em nosso mundo,
Essa é a única lei que importa. Mas eu estou farto desta guerra. Marco está morto. Sua facção se dispersará. A ameaça se foi. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Alisa. Seu aperto era quente e desesperado. Você está livre, Dominique disse. As palavras claramente o doíam. O contrato está cumprido. Você salvou meu filho 2 vezes. Eu vou transferir o dinheiro para sua conta. 5 milhões, você pode ir para Florença. Você pode ir para qualquer lugar. Você nunca mais terá que olhar por cima do ombro novamente. Elise olhou para ele. Ela viu a vulnerabilidade atrás dos olhos cinzentos. Ele a estava deixando ir porque a amava o suficiente para querer que ela estivesse segura. Ele estava lhe dando a porta de saída. Ela olhou para o cheque em sua mão. Então ela olhou para a casa quebrada. Ela pensou em Léo dormindo lá em cima, que acordaria precisando de conforto. Ela pensou em Dominique, o rei solitário que finalmente tinha encontrado sua rainha. Ela pensou no fogo em seu próprio sangue quando ela derrubou Marco. Ela percebeu com um choque que ela não poderia voltar a servir mesas. Ela não poderia voltar a ser comum. Elise pegou o cheque da mão de Dominique. Lentamente, deliberadamente, ela o rasgou ao meio, depois ao meio novamente. Ela deixou os pedaços flutuarem para o chão como neve. Dominique olhou para o papel, depois para ela, seus olhos arregalando. Elise, por quê? Eu não quero ir para Florença sozinha, ela disse levantando-se para encará-lo. Ela estremeceu com a dor em suas costelas, mas ficou alta. E eu não quero deixar Léo. Ele precisa de mim. E eu? Dominique se aproximou, invadindo seu espaço, sua intensidade retornando. Eu preciso de você? Você me diz, chefe. Ela o desafiou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Dominique não respondeu com palavras. Ele segurou o rosto dela em suas mãos, tratando-a como se ela fosse feita de vidro precioso e frágil, e a beijou. Era uma promessa, um juramento. Você não é mais a babá, Dominique sussurrou contra seus lábios. Você é a senhora desta casa. Você é a única pessoa que já me fez ajoelhar. Só não me faça cozinhar. Elise riu através de suas lágrimas. Eu estou farta de restaurantes. Dominique riu um som verdadeiro e profundo que ressoou em seu peito. Acordo. 1 ano depois, o vídeo corta para uma montagem de um lindo casamento no jardim. Elise está no altar usando um vestido que custou mais do que o restaurante em que ela costumava trabalhar. Ela parece radiante e poderosa. Dominique está ao lado dela, olhando para ela com devoção absoluta. Leo está como o padrinho parecendo elegante em um smoking, segurando os anéis. Ele parece feliz. A sombra do trauma se foi. Substituída pela confiança de um menino que sabe que é amado. Enquanto eles se beijam, a câmera se afasta, mostrando os convidados não apenas mafiosos, mas políticos, juízes e a elite. Eles estão todos aplaudindo. Eles todos sabem a história. Eles sabem que a mulher no vestido branco não deve ser desprezada. Ela era a garçonete que protegeu uma criança que ela não conhecia. Agora ela é a rainha de Chicago. E enquanto Dominique sussurra em seu ouvido, Elise sorri diretamente para a câmera. Ela sabe uma coisa com certeza. A chuva lhe trouxe uma tempestade, mas também lhe trouxe um reino. E é assim que um único ato de bravura mudou uma vida para sempre. Elise não apenas salvou um menino. Ela salvou uma família e encontrou um amor pelo qual valia a pena lutar. Isso prova que, às vezes, as escolhas mais difíceis levam aos destinos mais bonitos. Se esta história o manteve na ponta de seu assento, por favor, aperte o botão de curtir. Isso nos ajuda a criar mais histórias dramáticas para você. Você esperava que Léo fosse quem o salvasse? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca um novo episódio. Nós temos um thriller chegando na próxima semana que vai explodir sua mente. Obrigado por assistir e até a próxima história.